Olá, pessoal. Eu sou a professora Lília Mariano e essa é a série de vídeos falando sobre diversidade de gênero e espiritualidade, que é uma repaginação daquelas lives que eu fazia lá em 2016, 2017, 2018, que eu dava verdadeiras aulas sobre a questão da diversidade de gênero e o contexto religioso. E eu resolvi repaginar aquele conteúdo. Estou aqui fazendo essas pequenas transmissões para vocês de 10 minutos cada dia, para que vocês possam ter contato com aquele conteúdo repaginado que virou um livro. E eu estou muito feliz porque esse livro era um sonho e eu tive colaboração de uns prefaciadores maravilhosos. Vocês não reparem que está fantasmagórica aqui o meu cabelinho, porque está virando o dia, né? Estava um dia claro e agora está começando a anoitecer, então a luz ambiente externo está afetando a luz do ambiente interno, tá bom? Eu queria falar hoje mais um pouquinho aqui do trecho que o André Anéas, que é o prefaciador do meu livro, escreveu. Eu estou secando um pouquinho o que os meus amigos escreveram sobre esse texto, eles que já leram a obra completa, e o André deixou um texto aqui bem bacaninho, um trecho muito bonito, como ele fala, e eu gostei muito dessa parte do prefácio dele, né? Ele fala assim: tendo a Bíblia como um ponto de partida, ah, como o território comum que mencionei, Lília é respeitosa. Ela abre literalmente o diálogo com os leitores e as leitoras. Sabe que poderá desagradar e se coloca à disposição para ser questionada com muita autenticidade e franqueza. Longe de qualquer autoritarismo acadêmico, a sua erudição destaca-se pela empatia com aquele e com aquela que lê o seu texto. Escreve e conversa. Escreve para ser entendido. Escreve como quem divide a alma. É uma aula de respeito em um assunto sabidamente delicado. Pastoralmente, eu desconheço o material mais adequado para trabalhar com as comunidades de fé. É didático, pedagógico e acessível. Qualquer pastoral minimamente humilde e sensato fará um excelente uso desse livro. Essa coisa do escrever, conversar, escrever, isso é coisa do Milton Jones, porque existe um processo meio complicado dentro do ambiente acadêmico, é que algumas pessoas saem da graduação e elas começam a escrever academicamente. Aí escreve artigo científico, escreve capítulo de livro, escreve livro, e algumas delas elas tiveram que elaborar um vocabulário sofisticadamente refinado, né, para apresentar os seus temas diante de uma banca. E é muito comum o doutorando, o mestrando, sair da pesquisa dele falando aquele academiquez. Só que o leitor comum não entende o academiquez. E, nesse sentido, o Milton Schantz ele era um gênio. Porque o Milton ele sempre falava para a gente que a gente tinha que saber falar simples. Acho que eu herdei bastante disso dele, porque eu aprendi que o conhecimento acadêmico que eu desenvolvo na academia, fazendo 2 mestrados, como é o meu caso, mais um doutorado, ele não precisa ser complicado. É meu papel, como acadêmica, trazer isso para uma linguagem palatável, de forma que um leitor comum leia e entenda. Ele pode até ter dificuldades com termos técnicos mais profundos, ou termos que ele não está acostumado, mas, no geral, ele precisa ser capaz de entender 90% do que ele está lendo. E isso, o Milton Schultz, ele era tão bom, tão competente nisso, que estudar com ele me transmitiu essa competência também. E eu faço questão dessa coisa de que qualquer pessoa que lê vai conseguir entender. E a questão dialógica que ele fala, né? Ele escreve como quem conversa e conversa com o leitor, também é a minha forma de trabalhar. Eu não suporto verdades colocadas como acabadas. Eu acho que toda declaração que se presume ser uma verdade, ela precisa ter a competência de ser questionável. Porque se ela não for questionável, não há perguntas para fazer a ela. Se não há perguntas para fazer a ela é declaração autoritária e que ninguém pode mexer naquilo. E, na verdade, e aí muita influência mesmo do pensamento rabínico, né?
Tem uma piada judaica que diz que onde tem dois rabinos tem três opiniões, às vezes quatro. Porque dentro da interpretação judaica, a diversidade de interpretações é altamente valorizada. Ela não é vista como um problema, nunca foi. Ela é não apenas importante, como ela é fomentada. As pessoas são ensinadas a ter opiniões divergentes entre elas para que haja pluralidade, para que haja o que a gente chama na exegese de abertura de sentido. Existe sempre algum sentido sobre aquilo que a gente não conseguiu descobrir. E esse sentido precisa ser estudado, e alguém vai chegar algum dia e estudar. Eu não sei se você sabe, por exemplo, na arqueologia bíblica, tem um princípio, né, de metodológico de escavação. Quando um sítio arqueológico é inaugurado e as pessoas começam a escavação, ali, nunca se pode escavar tudo. Por isso que eles falam de sítio arqueológico, você tem, às vezes, uma montanha onde teve uma cidade no passado ali, então você vai ver que há trechos ali que o pessoal recorta aquele quadrado, escava, escava, escava aquele quadrado. Mais para frente adiante, no mesmo monte, tem um outro quadrado, o pessoal escava até um certo ponto, mas não tanto quanto aquele primeiro. E no futuro vai chegar alguém que vai recortar um outro quadrado do mesmo terreno e vai escavar talvez mais fundo até chegar na rocha. Por que esse tipo metodológico? É o princípio da ciência bíblica que a gente também usa na exegese. É, o que eu estou descobrindo agora, com os materiais agora, com os testes de carbono, com as coisas que eu tenho viáveis agora para testar esse terreno, daqui a 20 anos podem ter modificado, a tecnologia pode ter aprimorado mais isso aqui. Então, uma coisa que eu estou datando hoje na arqueologia com a data X, Y, Z, daqui a 20 anos, uma sondagem mais precisa, equipamentos de computação podem chegar naquele terreno e mostrar que aquela data que eu tinha estimado antes, ela está errada. Porque o equipamento e todos os recursos que se usam para fazer a medição da data daquele terreno são muito mais sofisticados na atualidade do que eram antes. Então, isso faz com que haja revisão de datas. Por isso que é muito perigoso a gente pegar alguns pesquisadores que chegam nas redes sociais fazendo links de eventos atuais com o cumprimento das escrituras, literalmente. E eu não estou aqui dizendo que não haja cumprimento, que não estamos nos últimos dias. Não estou falando sobre isso, tá? Quero deixar claro. O que eu estou dizendo é que afirmações categóricas sobre isso, elas são extremamente perigosas, porque elas quase que evocam o cumprimento da coisa aqui agora. Aí esse cara que falou isso morre, daqui a 50 anos a coisa ainda está acontecendo, quem é que vai dar crédito porque ele falou? Então, a exegese, ela me ensinou a ser respeitosa com o conteúdo do texto bíblico. Eu não posso enfiar no texto que o texto não está dizendo. É por isso mesmo que lá no final do livro eu falo, por que eu não usei a teologia inclusiva? Na teologia inclusiva, como eu mencionei aqui no vídeo passado, se acredita, né, que Ruth e Noemi tinham uma relação que pode ser considerada uma relação lésbica, ou que Davi e Joana tinham, pegam pequenos indícios das falas desses personagens para dizer que lésbicas e gays pensam desse jeito, reagem dessa forma, e eu não vejo nenhum problema de que pessoas LGBTs se identifiquem com declarações que esses personagens fizeram. O problema que eu vejo é afirmar que eles eram gays por causa de uma frase que foi falada. Não dá. Está entendendo o que eu falo quando é um radicalismo, um fundamentalismo progressista? É por aí, existe isso. Então, não dá para eu tirar um texto fora do contexto para explicar uma história inteira. Eu acredito, sim, que pessoas lésbicas, pessoas homossexuais, ao verem o modo como Jonatas e Davi se amavam, se identifiquem com aquela narrativa. Eu acredito, sim, que pessoas lésbicas, quando veem o modo como Ruth e Noemi se relacionaram, se identifiquem com aquela natureza de amor. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. O meu problema é as pessoas afirmarem que a relação de Ruth e Noemi e de Davi e Jonatas eram relações homossexuais, homoafetivas. Aí a gente já está inventando. Está entendendo? Por que eu não uso essa lógica? Porque eu não consigo colocar no texto bíblico o que o texto não está dizendo.
Então, se é para interpretar as possibilidades, que eu vá para a hermenêutica rabínica, porque ela me possibilita interpretar, inclusive, alegoricamente ou semioticamente, e vai me dando símbolos para uma outra coisa. Mas sempre a hermenêutica rabínica diz que isso aqui pode ser isso, aquilo outro. Eu acho isso muito humilde diante do texto. A gente dizer que pode ser que seja. E dizer que é assim, aí já é legalismo. E com legalismo eu não trabalho, né? Aí não dá, né? Tá bom, gente? Assina o meu canal, me siga lá no Instagram, dá uma curtida aqui, dá um joinha, assina, dá o sininho, que eu vou ficar bem feliz se você divulgar o trabalho que a gente está fazendo. Beijo para todos, até a próxima.